Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente vai falar sobre gestão, sobre espiritualidade, saúde, longevidade. E hoje eu tenho aqui o prazer de entrevistar uma pessoa que vocês não conhecem, que quase nunca veio aqui no Bratancast, que é a Andrea. Muito prazer. Bem, Aliás, amor. é um prazer ter você aqui conosco, você ter aceitado o nosso convite. Né? E hoje a gente vai falar sobre gestão. Hoje a gente vai mudar um pouco o foco. E a gente vai desviar um pouquinho do assunto de saúde, de longevidade, e a gente vai falar de uma outra parte que é pouco abordada por médicos, mas a gente tem que entender que o Instituto, além de ser um local onde a gente promove saúde, não deixa de ser uma empresa, né, de ser um CNPJ ativo. Então a gente tem que entender o que se faz por trás para poder gerar os resultados positivos de transformar a vida das pessoas. Então, com certeza, vamos lá. eu separei algumas perguntas, né, que são muito legais para poder... para você responder pra gente. Porque, é assim, o médico, ele é bom em ser médico, né? Sim. E para poder um espaço, um ambiente, né, um instituto, uma clínica dar certo, tem que ter uma gestão boa. E o médico não é preparado na faculdade para falar sobre gestão, para falar sobre marketing, para falar sobre publicidade, né? Na verdade, o médico não tem preparação nenhuma, né, durante os 6 anos para empreender, né? Então, para isso, eu vejo que hoje os médicos, né, os colegas que dão certo, que têm clínicas que conseguem se desenvolver, né, sempre tem uma boa gestão por trás e a gente é prova disso no Instituto, que graças à sua gestão a gente consegue desenvolver o trabalho que a gente precisa, né? Então, vamos lá, primeira pergunta, né? Quais são os principais desafios na gestão do Instituto? E como que você lida com esses desafios? Olha, o mais difícil desafio que eu falo não só para a clínica, mas eu acho que qualquer empresa é você colocar a cultura que você gostaria que a equipe, né, transparecesse aí para os clientes, pacientes, no nosso caso. Eu acho que isso é o mais difícil. E como que eu cheguei a essa conclusão? Depois de anos aí na gestão, tentando passar o que de fato eu acreditava que era o correto, nem sempre as pessoas entendem isso. Quando você só fala, você faz com que a equipe aprenda e faça o que de fato é correto para você, quando você faz o que essa equipe deveria fazer primeiro. Ou seja, o líder, ele é diferente de um chefe. O chefe manda, orienta e passa o feedback ali. O líder, ele não fala, ele faz e as pessoas aprendem vendo. E é isso que eu faço diariamente. Quem me conhece, quem já passou sobre a minha liderança, né, quem já esteve comigo em alguma das empresas, sabe como eu funciono. Faltou a enfermeira, quem não sabe, eu sou enfermeira de formação, eu estou ali para medicar. Faltou a recepcionista, eu estou ali para atender. Faltou a secretária, eu estou ali para, né, falar com o cliente, o paciente, ali pelo celular, o WhatsApp. Faltou auxiliar de limpeza, tem que fazer o quê? Amarrar o lixo, varrer, passar pano, o que tem que fazer? Então, acho que o mais difícil para uma empresa hoje é você encontrar um líder eficaz. É você encontrar um líder para uma empresa, e não um chefe. Porque chefe é fácil. Você apresenta a folha, você passa o quanto essa pessoa vai ganhar, passa as funções e ela vai fazer, por motivação do salário. O líder não. O líder, antes de querer saber o salário, ele vai fazer. E após fazer, ele vai fazer de novo. E quando ele estiver próximo a ganhar mais, ele vai aderir mais funções. Esse é o líder, quando ele faz mais do que qualquer outro funcionário. É porque, na verdade, o líder, ele desenvolve a cultura, né? O líder, ele cria a cultura da empresa. O chefe, ele é um simples cobrador de meta, né? A meta Exato. é X, a meta é X, a meta é X, e fica aquela coisa exaustiva. E aí o funcionário, ele faz o quê? Ele acaba indo trabalhar para trocar tempo por dinheiro, né? E fico lá, dá tantas horas, eu trabalho, ganho meu salário e vou embora. E isso, para uma empresa, é um ponto problemático, né? Porque se você cria funcionários que trocam tempo por dinheiro, eles não estão motivados no seu propósito, na cultura da tua empresa, né? Trocar tempo por dinheiro é perigoso para uma empresa, né? Com certeza, mas toda essa culpa
Vem do líder. Vem do líder, exatamente. Porque quando você cria... Na verdade, a liderança gera discípulos, né? Exato. Hoje, eu tenho uma equipe, né, no Instituto Bratan, onde eu não preciso ficar cobrando. Aliás, onde eu não cobro. Eu não preciso mais. Hoje, as meninas, elas acabam me trazendo os problemas já com uma solução. Porque elas sabem, se elas trazerem, né, se elas colocarem ali os problemas na mesa, eu vou trazer solução e eu vou perguntar antes, o que você faria no meu lugar? E aí elas já sabem disso, então elas já vão trazer a solução. Porque quando precisa, quando falta alguém, existe a André ali suprindo a necessidade delas. Então, quando eu estou em um momento onde eu preciso ajuda, eu não peço mais. Eu tenho essa parceria. Mas só existe essa parceria porque eu estou com elas, porque eu sou líder. Hoje eu me considero líder, mas já errei muito sendo chefe. Lá no início eu fui chefe. Eu delegava de uma forma onde eu cobrava sem mesmo saber o que aquele funcionário deveria fazer naquela posição. Então, a secretária, eu não estudava sobre. Eu nunca tinha feito o trabalho dela, mas eu cobrava. Como que você cobra alguém se você não sabe fazer? Você não sabe nem se ela está fazendo corretamente. Isso é um ponto importante. Então, a primeira coisa de um líder é ele passar aí por todos os setores. Se for uma dica, né, que eu, né, se você me perguntar qual é a dica para você ser líder, antes de você assumir esse cargo ou após assumir este cargo, combina com o dono, né, com a pessoa que está acima de você, às vezes não é o dono, às vezes é, né, combina, olha, posso ficar uma semana em cada setor? Eu preciso aprender para poder cobrar. Esse é o primeiro ponto. Para mim, deveria ser inadmissível alguém entrar num cargo tão importante sem passar por todos os outros antes. Sem entender todos os processos, né? Exato. Agora, de gestão de pessoas. Como que você escolhe numa contratação? Porque o que a gente observa muito, né? As pessoas contratam por um motivo, demitem por outro. Então, como que você faz seleção assim, de pessoas para um cargo X, para um cargo Y? Tudo está ligado com o primeiro ponto que eu citei. Eu primeiro preciso entender o que cada função traz. Então, exemplo, né? Vou dar o exemplo na minha área, é enfermeira. Na contratação, eu faço algumas perguntas, baseado ali no dia a dia do funcionário, o que ele vai precisar fazer, a competência dele. Crio alguns obstáculos na prática, então vou até um local onde ele vai trabalhar e crio obstáculos, um exemplo de uma enfermeira. Quando eu vou contratar a enfermeira, eu coloco ali no balcão, né, algumas coisas erradas, não vou falar aqui, senão fica difícil contratar depois. Algumas coisas certas, objetos fora do lugar, obstáculos ali no chão, objetos que deveriam estar ali e não estavam, tiro outros, coloco outros e falo, levo ela para essa sala e falo, o que você mudaria aqui? E ela vai me passar. Ali, eu já elimino 80%. Porque eu busco um funcionário organizado, eu busco um funcionário que tenha estudo. Então, se ele apenas está dizendo ali, é uma pessoa de boa dicção, e mostrou para mim ali, mas na hora da prática não sabe o que fazer, então eu já elimino. Eu já elimino ali a teoria. Aonde que eu vejo o caráter dele? Através de testes, principalmente. Então, eu passo ali alguns exercícios com teste. E o mais importante, o exercício para eu conhecer qual é o perfil desse funcionário. Então, o que é mais importante? Perfil comportamental ou competência técnica? Eu falo que os dois. Mas tinha que optar por um... Tem o perfil comportamental que eu preciso, mas não tem a competência técnica. Esse é o funcionário A. Funcionário B. Tem a competência técnica, mas não tem o perfil comportamental. Quem você contrata? Eu sempre vou a favor do perfil, do caráter. Porque a teoria, se eu perceber que a pessoa tem força de vontade, que ela precisa daquilo e que ela tem interesse em aprender,
Eu sou a primeira, como já aconteceu em várias situações, em sentar com ela e ensinar. E eu tenho aqui funcionários no Instituto que eu fiz isso. E o perfil também interfere. Então, por exemplo, se você precisa de um cargo onde o perfil comportamental é o cara mais cuidadoso. Não, com certeza. Não tem como você colocar organizado. Não tem como você colocar em vendas um profissional cauteloso. Que ele não vai conseguir nem passar ali o que ele precisa. Você precisa de um entusiasta. Você precisa de alguém que se dê bem com o público. Da mesma forma que você não vai colocar no financeiro um entusiasta. Porque ele não vai conseguir fazer uma planilha. Então, tudo isso importa, né? Mas eu digo que, além do perfil, o caráter é importantíssimo. Então, essas 3 competências, né? A competência teórica, e além do perfil, e também ali do caráter, a gente faz uma junção, vê o que é mais importante. Claro que ninguém é perfeito, então a gente vai ali escolher e trabalhar naquilo que deixou um pouquinho a desejar. Mas nunca o caráter. Se eu percebo que não tem caráter, e um ponto importante também na minha gestão. Não importa como as pessoas trabalham, se isso é importante ou não, fora da empresa onde eu lidero, um ponto importante é o primeiro. Acredita em Deus? Não, não acredito. Para mim, não serve trabalhar comigo. Sensacional. Vamos para a próxima. Como que você lida com os conflitos interpessoais na equipe e como que você promove um ambiente de trabalho saudável? Hoje eu não tenho isso. Primeiro porque a gente trabalha a questão, primeiro o tratamento dentro da equipe, para depois a gente tratar o próximo. O Instituto é um lugar onde a gente transforma vidas, então não há possibilidade de você transformar alguém sem antes você não transformar a sua casa. Isso funciona na parte pessoal e na parte profissional. E lá no Instituto, eu falo isso para as meninas diariamente. Então, diariamente, a gente se une, nós, né, como equipe. Você no primeiro turno ali, eu no segundo. E ali eu falo com elas. Olha, alguém precisa falar algo, precisa de um abraço, vamos criar aqui um ambiente, vamos, né, fazer com que a nossa ocitocina tenha aumento aí, ali a gente se abraça, ali a gente escuta uma outra, se for necessário, a gente faz ali uma conversa individual e todas acabam cuidando uma das outras. Então, isso hoje é fácil, mas como que a gente criou isso? Eu não recebo fofocas, eu simplesmente não acredito num ambiente onde um traz uma situação ali, o outro, até porque o líder, ele tem essa capacidade, é um dom. Ele sabe o que está acontecendo, então ele não precisa escutar ninguém. Se você espera escutar uma equipe, é porque você não está capacitado para ser líder. Se você ouvir a fofoca, né? Porque Exato. Entender a tua equipe faz parte. Exato. Se você precisa disso para você tomar uma decisão ou ter a certeza do que está acontecendo, você não está preparado. Mas e quando você tem, por exemplo, uma situação em que, poxa, vem um funcionário, te pontua uma coisa, tudo bem, você dá um corte, aí vem outro funcionário, pontua da mesma situação, tem vários funcionários pontuando uma mesma problemática para você. Isso é relevante na hora de tomar uma decisão ou tanto faz? Para mim, não. Para mim, não é relevante. Porque tudo aquilo que o funcionário traz, eu já estou vendo. Então, a minha decisão já foi tomada. Eu não costumo escutar muito as problemáticas, porque isso cria um ambiente onde você abre, né, a roda da fofoca. Eu, Andrea, não gosto de um ambiente assim. Então, lá ninguém fala de ninguém e tá tudo certo. O que pode acontecer profissionalmente falando. Profissionalmente. Então, quando eu vou cobrar, né? Olha, Daniel, você, exemplo, você não fez aí o diagnóstico, você não prescreveu, né, de forma correta como a gente combinou. Olha, na verdade, não fui eu, né? Essa função era de tal pessoa, eu acabei assumindo por algum tempo e agora essa função ficou para mim. Então, opa, peraí. Chega nessa pessoa, por que você não está fazendo a função dela? Eu jogo as claras. Nunca, o que está acontecendo? Vamos conversar? Não. Você não está fazendo a sua função. Eu nunca deixo nas entrelinhas.
para mim, cria esse ambiente de fofoca, cria um ambiente onde existe a competição. Esse ambiente não é um ambiente saudável. E vai cada vez mais crescer. A competição existe em qualquer equipe. E uma coisa eu deixo claro para a minha equipe. Não existe o crescimento sem resultados. Então, não adianta você querer mostrar para mim. Você não precisa mostrar para mim. Quem vai falar se você é um bom funcionário ou não é o meu cliente. Quem vai dizer se você merece aumento, se você merece mudar de cargo, não é você mostrando para mim. Porque perto de um líder, toda a equipe muda. É muito fácil. De um chefe, todo mundo muda. Então, é o meu cliente, é o meu paciente que vai dizer se você está preparado a passar de nível ou não. Muito bom. E agora mais uma. Quais as estratégias que você utiliza para motivar uma equipe em momentos que são desafiadores? Olha, a primeira estratégia é a calma. Então, nós temos treinamento disso, de equipe, né? Onde é falado que em qualquer situação, não importa qual, a gente precisa manter a calma e procurar sempre o líder. Então, todas as situações onde nós enfrentamos ali alguns desafios, poucos, mas tiveram no Instituto, elas me procuraram. Porque é sempre o líder que tem que ter essa visão de estar na linha de frente. Se é para apanhar, é o líder. Se é para discutir ali, é o líder. Se é para ganhar elogios, é a equipe. Mas se é para receber ali orientações, uma crítica, é o líder. Certo. O líder sempre tem que estar ali com a cara a tapa. Essa é a minha visão. Então, os desafios eu enfrento na frente delas. O que eu puder levar para garantir que elas estejam prontas ali, preparadas, no conforto delas, para garantir um bom trabalho, eu vou estar ali. Então, qualquer desafio que elas enfrentam, a gente dá o treinamento para isso, mantenham a calma e me chamam. Então, é isso que acontece. Elas me chamam e ali eu desenrolo a situação. Qualquer situação. Algumas a gente repensa, mas a gente tem ali as atitudes necessárias. Então, vamos lá. Há muitos anos atrás, quando eu trabalhava ainda na UTI, a gente teve uma situação num hospital X aqui de São Paulo, não dá para falar o nome, em que a gente, começando o turno da manhã na UTI, na entrada do conforto médico, tinha uma equipe de manutenção. E essa equipe de manutenção, tentando soltar o forro, a hora que ele soltou o forro, ele encontrou a família do Mickey Mouse inteira em cima do forro. Ou seja, dentro do hospital, tinha em um hospital, né, que tem nome, uma família de ratos habitando ali. E aí, obviamente, na hora que o técnico abriu, alguns dos filhotinhos caíram desesperados e correram, né? E aí virou, lógico, você imagina, a gente está dentro de um hospital, estamos dentro de uma UTI, e ratos caíram do teto e sumiram. Isso que é o pior, porque a gente não conseguiu, né? O pessoal que estava ali não conseguiu, né, cercá-los. Começando o turno da manhã, muitos funcionários ali, e aí, obviamente, chama o diretor. Né? Diretor, chega lá, e aí, o que você faz? Uma situação dessa, e aí? Porque o funcionário fala, meu Deus, entrou rato para cá, rato para lá, como é que a gente vai trabalhar? Tem o risco ali, né, do próprio funcionário se acidentar com o roedor, tem o risco de contaminar paciente, tem o risco de repente, o rato passar no meio da UTI, e aí tem uma resposta automática, meu Deus, o rato. E aí, o que você faria numa situação como essa? Bom, primeiro, né, que a enfermagem, aí como líder, né, enfermagem, os médicos, não tem muito o que fazer nesta situação. Eles estão ali cuidando, eles precisam continuar cuidando. E é algo que foge do controle deles. Não deveriam estar ali, né? O primeiro passo, eu chamo o setor responsável para cuidar, né, das pestes. É a primeira questão. Segundo, eu reúno a equipe, conto a situação, né, jogo a real para a equipe e falo, nós estamos aqui, fomos chamados, nós temos um propósito de cuidar a qualquer custo. Todo mundo tem medo, tem nojo? Temos. Mas se a gente, né, colocar ali todo mundo em desespero, se nós, como líder ali, no sentido equipe inteira, está cuidando dos pacientes. Se a gente entra em desespero, imagine os pacientes. Então, primeira coisa, manter a calma, fingir que nada ali está acontecendo. É a primeira coisa. Segundo, vamos dobrar os cuidados com os pacientes. Então, cuidado onde deixa as coisas. São ratos. A gente precisa
cuidado dobrado, higiene dobrada. Então, tudo isso eu vou orientar para aquilo que a gente está no nosso alcance, a gente consiga fazer. Agora, o que não está, eu vou delegar. Basicamente isso. E vocês querem saber o final da história? Onde esse filhotinho foi morar? Né? Então, essa é a parte engraçada da história. O dia passou e ninguém achou. Acharam ali, acho que devem ter caído, se eu não me engano, uns 3 ratinhos do teto. Acharam 2 e ficou um último fugitivo. Esse último fugitivo, ele desapareceu dentro do hospital. E aí o dia passou e, na verdade, todo mundo esqueceu do rato. Normal. Acabou, passou, trocou o turno. E naquele dia eu permaneceria 24 horas com a minha dupla, né? Um grande amigo meu lá da Colômbia, o Emil, que você conhece. Ele era minha dupla, a gente ficaria uns 24 horas. E aí acabou ali aquela primeira etapa, era por volta de umas 8, 9 da noite. Nós deitamos, a gente estava deitado, cada um numa cama dentro do conforto médico. E aí o Emil vira pra mim e fala assim, Dani, né? Ele tem aquele sotaque, Dani, acho que passou algo pra baixo dessa cama. E eu falei assim, imagina, o rato essa hora aqui já tá muito longe daqui. Ele, não, mano, acho que vi algo passar. Aí eu falei, tá bom, então eu vou levantar a cama e você olha. Ele, não faço, tá doido? É um roedor. Tá bom. Cara, a gente precisa tirar, porque se for... E aí, muito engraçado, eu levantei a cama, ele olhou e fez, não tem nada. E aí a gente chutou a cama. E o rato caiu. Ai, E o rato caiu, e aí, né? O que foi feito? Né? Meu grande amigo saiu do quarto e me trancou dentro do quarto com o rato. Falou, Dani, acaba com o corredor, amigo, né? porque esse rato não pode sair daí. Né? E me deixou dentro do quarto com o rato. E eu falava assim, abre a porta. Ele, não, Dani, extirpa o rato, porque esse rato não pode sair daí. Não pode. Entendeu? E me deixou dentro do quarto com o rato. E o ratinho pulava. E eu falava assim, cara, como é que eu vou matar esse rato? Eu não vou entrar em confronto físico direto com ele. E aí ele abriu... Era a única opção. Era a única opção. Eu falei, vou ter que matar esse rato. Como? Aí eu falei pra ele, cara, abre a porta, me passa alguma coisa, né? Ele abriu a porta e jogou uma vassoura dentro, né? E aí eu tive que realmente entrar em contato direto e acabar com um ratinho pequenininho. Super líder ele, né? Super. Ele me motivou... É o exemplo de líder. Ele me motivou a acabar com o problema. Ou seja, ele só cobrou a meta, acaba com o rato. Exatamente. E Esse é o Esse chefe. O chefe que eu amo. Mas deu tudo certo, o ratinho morreu. Sem ninguém se contaminar. Que bom. Tem coisas que o líder ele também não vai ter tanta autonomia para solucionar. Controle, exatamente. Tem coisas que fogem do controle. E aí que tá. Você tem que saber também o seu limite. Por exemplo, nessa situação, não tinha muito o que fazer. Você vai o quê? Fazer com que toda a sua equipe pare e vai procurar os ratinhos? Não. Qual é o seu propósito? Não é cuidar dos pacientes? Até mesmo então é manter a calma, não tem ninguém treinado aumentar ali. a higiene, né? Por conta do rato e continuar trabalhando. Então, o líder, ele serve também para colocar a equipe em ordem e falar, opa, vamos lá? Vamos seguir o propósito? Qual que é o nosso propósito inicial? Porque isso vai acontecer. Hoje foi um rato, amanhã é o quê? Amanhã é um paciente, amanhã e depois é um problema mais sério. Então, ele serve para colocar as coisas em ordem e mostrar a direção. Esse é o papel do líder. É acalmar e mostrar a direção. Tem coisas que você não vai solucionar, mas você pode acalmar e você pode mostrar a direção. Ótimo. A última pergunta. Qual a importância de um feedback na gestão das pessoas para você? Você usa essa técnica? Não usa? Ela é importante? O que você me fala da importância do feedback pro funcionário, para a gestão? Eu acredito que não tem crescimento sem feedback. O que é fácil para você enxergar, para o outro, não. E, às vezes, você tem um funcionário muito bom, mas ele não sabe que aquilo incomoda você como líder. Porque você, como ser humano, tem coisas ali positivas e negativas. Por exemplo, minha equipe sabe disso, eu sou uma pessoa extremamente organizada. E eu odeio qualquer coisa ali fora do lugar adequado. Então, se eu vou na sala delas e vejo uma caneta que não era para estar ali, é que eu já me incomodo. Então, eu já chego, elas já deixam tudo organizadinho. Só que isso é uma coisa minha, não precisava. Isso não vai interferir tanto no resultado. Só que isso é algo meu. Então, na hora do feedback, eu também apresento isso para elas. Olha, a organização é importante. Talvez isso em uma empresa, tudo bem, organização, um mínimo de organização é muito importante. Mas ela no extremo não vai impactar. Mas isso para mim é importante.
E o feedback, ele funciona para isso. Tanto para eu gerar a comunicação com elas e trazer para elas pontos a melhorar. E elas a mesma coisa comigo. Então, o feedback é para ambos. E o feedback também é importante para você, até mesmo você pontuar. Olha, Sim. Não, exatamente por te isso. falei e não tá dando certo. Exatamente. Te falei e não tá dando certo, né? Você tem alguma Exato. regra específica, assim? Então, eu uso o feedback para isso, para organizar os setores, alinhar a comunicação, que isso é importante para a equipe, a partir do perfil, tá? Então, eu uso muito isso na hora do feedback. Lembrar qual é a nossa missão, visão, valores e propósito dentro da clínica. E o mais importante, ou não talvez o mais, né, mas tanto quanto importante, é fazer o feedback com o funcionário. O que ele precisa melhorar da parte dele, pessoal e profissional ali dentro, e o que ele traz também da equipe, o que ele acha que é bom para a equipe melhorar. Não em forma de fofoca, mas em forma de melhoria. Isso funciona muito, porque nós somos seres, né, diferentes. E o quanto é importante eu saber que o Daniel não gosta de grito. Então, ao lado dele, eu vou me conter. E o quanto é importante eu saber que a Andrea gosta de organização. Então, para que eu vou sentar ao lado dela e aquelas folhas... Não precisa. Se a gente é uma família e a gente pontuar isso, o ambiente fica muito mais saudável, muito mais gostoso. Hoje, eu sei do ambiente que a gente tem lá no Instituto. É um ambiente saudável, um ambiente extremamente gostoso, né? Porque eu estou aqui, mas as meninas podem falar por si só. Todas elas pontuam a mesma coisa. É um ambiente familiar, porque todo mundo entende aonde é o limite do outro. E o feedback serve para isso. Não só para crescimento profissional, mas para tornar um ambiente cada vez mais saudável. Agradável, né? E agradável. Sensacional. Eram essas perguntas que eu tinha para você sobre gestão, né? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um bate-papo diferente, bate-papo mais voltado na área da gestão, mas eu acho que isso é tão importante quanto, porque lembrando, né, que um instituto, uma clínica não é só formado pelo médico, não é só você abrir a porta e começar a atender, existem ali, né, N coisas por trás para se preocupar, né, é alvará disso, alvará daquilo, a regra de lixo, regra, né, existem muitas regras, né, e eu acho que vale a pena a gente trazer mais para as pessoas, porque tem muitos colegas médicos que assistem, né, e acham que, poxa, para mim montar, né, um espaço é muito fácil, é muito tranquilo, Nada então fácil. vale... Aliás, para montar é fácil. Muito fácil. Para fazer funcionar e dar certo, é difícil. Que existe, né, aí um planejamento muito grande por trás. E uma coisa muito importante. O médico, ele é extremamente essencial. Mas ele sozinho, não faz ele nada. Não vai a lugar nenhum. Exatamente. Ele precisa lembrar que a equipe é mais importante que ele. Porque a equipe com outro médico funciona. Ele sem uma equipe não funciona. Antigamente falava, né, o médico está no topo da cadeia. Na verdade, eu falo que não, né? Hoje, na verdade, não existe uma cadeia, na verdade, existe uma corrente, existem elos. E se esses elos não estão bem alinhados, essa corrente não vai funcionar. Exatamente. Sensacional. Gente, esse foi o nosso bate-papo. Quem quiser conhecer mais sobre a Andrea, né? Clica aí no Instagram dela, @Andrea Ribeiro. Começa a seguir ela, que ela também coloca alguns conteúdos relacionados à gestão, à administração do Instituto. Começa a me seguir aí, @doutor.danielbratan. Clica aí, né, e se inscreve no canal, começa a seguir, ativa o sininho para receber as notificações dos episódios novos. E semana que vem tem mais um episódio do Bratancast. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.